Vamos aguardar o pessoal chegando. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Vanderlei. Vocês me ouvem bem? Sem som, ninguém me ouve. Então vamos adicionar aqui fone de ouvido. Melhorou o som agora, me ouvem? Agora me ouvem, vocês todos? Me escutam? Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Esperar o nosso convidado entrar. Vou ver se eu consigo falar mais alto. Melhor assim? Ou o som estava melhor antes? Como que tá melhor o som? O som tá melhor assim agora? Sem o fone de ouvido? Sem o fone de ouvido agora, como que tá o som? Escrevam aí, sem fone de ouvido. Eita. Pronto. Sem fone de ouvido então. Vamos ver agora como que vai. Certo, certo. Vamos aguardar o nosso convidado. A nossa live de hoje tem um convidado muito especial, gente. Sacerdote da Arquidiocese de Niterói. Mas aí quando ele entrar, ele se apresenta melhor. Saudando vocês. Adriana, Wagner, Priscila, Luísa, Vanderlei não viu o anúncio não. Só vai descobrir o convidado quando ele entrar, então agora. Claudino, Lucas, Mari, quem mais? Boa noite. Vão chegando, vão chegando. Clica no aviãozinho aí, chama o povo. Chama o povo, chama o povo. Então, gente, nesse mês vocacional nós trazemos uma proposta para vocês de a cada semana, Irmã Lídia, bem-vinda. De a cada semana nós vamos tentar trazer aqui um pouco sobre cada vocação da nossa igreja. E nós queremos iniciar essa semana com a vocação sacerdotal, como nós celebramos esse domingo, o domingo dedicado
a vocação sacerdotal, e no dia 4, o dia do padre, o dia do Curadás. Então, nós convidamos hoje um sacerdote da Arquidiocese de Niterói, como havia falado, muito querido para as nossas irmãs, e que sempre está muito disposto a nos ajudar. E também a vocação sacerdotal muito cara para a nossa congregação. Sem a vocação sacerdotal, o nosso carisma não existiria, a nossa igreja estaria morta, né? De que viveríamos sem a Eucaristia, sem a Santa Missa, o próprio Cristo? Então decidimos iniciar pela vocação sacerdotal, que é a vocação por excelência, e que é a vocação que rege a nossa entrega ao nosso carisma. Colocamos aqui a nossa live de hoje sobre a intercessão da Mãe do Bom Conselho e pedimos a vocês que se coloquem também à disposição do Senhor e estejam sempre abertos àqueles que já descobriram a sua vocação, que rezem sempre pelas vocações, e aqueles que ainda estão em discernimento, que estejam abertos, mas abertos de fato. Não aquela abertura que o Senhor fala e você diz, não, Senhor, essa não, próxima, Senhor, aquela outra. Então, que nós estejamos sempre abertos ao que o Senhor nos pede. Será que o padre entrou e eu não vi? Não. Entrou e eu não vi. Deixa eu convidar o padre. Vamos convidar o padre para iniciar a nossa live. Boa noite, Padre Cadu. Boa noite, irmã. Estamos aqui. Que alegria. Lindo. Me ouve bem? Sim, ouço. Seja bem-vindo. Gente, esse é Padre Cadu, padre da Arquidiocese de Niterói, grande querido para a nossa congregação. Eu vou deixar que ele se apresente, que ele pode fazer isso muito melhor do que eu. Então, Bom, muito bem. Bom, eu sou o Padre Cadu, né? Assim, de batismo, Padre Carlos Eduardo, mas se alguém me chamar na rua de Padre Carlos Eduardo, eu nem dou muita confiança, não, porque já entrou na minha vida o Cadu, né? Os nossos bispos nos chamam de Cadu também. Eu até brinco, eu falei, se alguém me chamar o Padre Carlos Eduardo na rua, é capaz de eu nem olhar, né? Porque de repente eu penso assim, não é comigo, não. Desde que a gente ingressou para o seminário. É engraçado porque quando eu ingressei para o seminário, meu apelido, na verdade, era Dudu. Mas quando a gente entrou para o seminário, já tinha o Dudu, né? Que Padre Eduardo, Padre Dudu. E aí o Padre Cássio, na época, não, é Cadu. E aí Cadu, não sei o quê. Aí ficou o Cadu, né? E aí identifica até mais, porque Carlos Eduardo é mais Cadu, né? Muito embora Dom Tarcísio uma vez falou assim, tinha que ser Padre Caê, porque é Carlos Eduardo, coisas que Dom Tarcísio, né, tira da cabeça dele. Isso na sala de aula, né? Eu tenho quase 13 anos de padre, vou fazer 13 anos no dia 22 de setembro, né? E hoje estou trabalhando na paróquia de Nossa Senhora das Graças, em São Gonçalo. Uma paróquia lindíssima, se não a mais... Eu digo que é a mais bonita de São Gonçalo, né? Literalmente. Sim, porque tem vitrais lindíssimos, coisas que a gente não encontra tanto aqui nessa nossa região. Uma igreja que já tem mais de 70 anos, assim, a paróquia tem 70 e poucos anos, né? Então, tem toda uma história de um milagre aqui. Existe uma fonte aqui milagrosa, que é muito pouco conhecida, aos poucos foi entrando no esquecimento. A gente está resgatando um pouco também a história da fonte de Nossa Senhora das Graças, aqui no Porto Velho. E foi um local, há
70 anos atrás de grande peregrinação, quando nós pegamos ali recortes de jornal da época, as pessoas vinham para cá para fazer promessa e para pegar a água da fonte que Nossa Senhora mandou. E vinham agradecer. Fotos, tinham horários para que as pessoas pudessem pegar água, porque a fila era muito grande, então tinham que organizar um pouco. É uma história muito bonita, né? Uma história muito bonita. E ficou um pouquinho esquecida e a gente está resgatando. Existe até um pedido a Dom José de que aqui se torne um santuário mariano, né? Quem sabe daqui a uns anos, né? Então, estou aqui há 1 ano e meio, né? 1 ano e esses 6 meses icônicos que nós estamos vivendo, chamado pandemia. Porque esse ano está sendo assim atípico, né? A situação que nós estamos vivendo. Mas estamos aqui há 1 ano e meio. Cheguei aqui o ano passado, em fevereiro. No dia 3 de fevereiro, substituindo o Monsenhor José Geraldo, um grande sacerdote, né? Então, a gente tem uma gratidão muito grande com ele também. E também sou consagrado como comunidade de aliança numa comunidade nova, né? Que é a comunidade católica Shalom. E com isso também vivo essa dimensão missionária. E sou muito grato à congregação, o Instituto das Irmãs do Bom Conselho, porque meu retiro de ordenação diaconal e o meu retiro de ordenação sacerdotal foi aí, em Maricá, né? Então, a gente tem uma grande gratidão à madre, a nossa madre, né? Que a gente traz um carinho, uma devoção muito grande também por ela, né? Uma grande mulher, um grande exemplo de santidade para nós. E eu me lembro bem do meu diaconato. Agora, Madre Conceição, né? Irmã Conceição, que é madre, a nossa querida madre, né? A segunda sucessora da madre, né? Então, eu me lembro dela, ela brincando com a gente, porque nós fizemos o retiro em 3, né? Fui eu no diaconato. Eu, o Padre Antônio e o Padre Júlio Rastoldo. E nós fomos ordenados no dia 6 de janeiro, no dia dos Reis Magos. E a irmã Conceição passou o retiro todo brincando com a gente, dizendo que nós éramos os 3 Reis Magos. O humor peculiar que só ela tem. Ela falando dos 3 Reis Magos. Os 3 Reis Magos estão fazendo retiro aqui para ordenação diaconal, né? Então, nós fomos ordenados em 6 de janeiro de 2007 e 22 de setembro de 2007 também nós fomos ordenados padre, né? Aqui, diáconos em São Gonçalo e padres, nós fomos ordenados na Porciúncula de Santana, em Niterói. Tenho 41 anos de idade, gente. Quando eu paro para pensar assim, eu falei, meu Deus, eu já estou com 41 anos de idade, né? Mas eu não gosto de falar disso, padre. Não, a gente tem que falar, porque não tem para onde correr, não. Não tem para onde... No dia que eu tentei esconder... No dia que eu tentei esconder... No dia que eu tentei esconder, irmã, foi nos meus 39 anos. Eu estava na missa de ação de graças e eu realmente não me lembrava se eram 38 ou 39 anos que eu estava fazendo. Minha mãe estava na primeira fila da missa. E ela, com aquele jeito dela, bem minha mãe de ser, que é assim, aquela coisa toda, ela... Para de enrolar os outros, Eduardo. Você está fazendo 39 anos hoje, porque tu nasceu de mim, eu sei. Falei, mãe, tu tá me entregando. Ela não é fácil, né? Mas é isso. Então, esse é o Padre Cadu, né? Já passei por 4 paróquias. Paróquia São José, no Abrigo Cristo Redentor. Paróquia São Pedro, em São Pedro da Aldeia. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Mutondo. Ali eu fiquei 7 anos. Foi a minha última paróquia. Inclusive, o padre que eu sucedi fez a sua Páscoa hoje, né? O padre Germano, missionário do Sagrado Coração. Deus hoje, às 12 horas, o chamou também para a Pátria Celeste. E fiquei ali 7 anos e agora eu estou aqui, nessa minha 4ª paróquia, né? Uma dedicada a Nossa Senhora. Ficou no seio de Jesus e agora está com nas a mãe mãos dele. de Maria, exatamente. Muito embora, irmã, a paróquia São José, onde eu fui administrador paroquial por 1 ano e meio, minha primeira paróquia,
Foi minha paróquia de batismo. Ela, inclusive, a notificação da minha ordenação chegou depois da minha posse. Então, eu mesmo tive a graça de fazer a anotação no livro de batismo da minha ordenação, né? No Abrigo Cristo Redentor. E ali, na verdade, a igreja, o templo, ele é dedicado à Mãe da Divina Providência. Então, assim, Nossa Senhora cuidou de mim o tempo todo, né? Desde o meu início de sacerdócio. Uma graça muito grande. A gente vê a mão de Deus nos guiando sempre. Então, padre, hoje o senhor vai falar um pouquinho para a gente, assim, da mão do Senhor na sua vocação, na sua vida, né? Assim, desde quando ele lhe chamou, do início, né, na sua vocação, e também de quando ele te chamou dentro da sua vocação ao seu chamado Shalom, né? Porque uma Sim. vocação dentro de uma vocação é uma coisa bonita. E aí a gente até colocou como tema dessa nossa conversa que o sacerdote, aquela máxima do Cura d'Ars, né? O sacerdote não é para si, ele é para vós, né? É uma doação. E quando a gente estava contemplando a vocação do Senhor, dessa vocação dentro de outra vocação, que é o carisma Shalom, a gente vai vendo que é uma doação completa. Então a gente pede que o Senhor vá falando do seu chamado, né? E como o Senhor concilia a sua doação, a sua vida, né? Paróquia, Shalom, coisas que o Senhor faz, o Senhor é radialista, né? A doação do Senhor, sua vida, né? No momento, hoje, a minha vida é rádio, lives e lives, né, irmã? Graças a Deus, assim. Eu digo que eu tomei posse no dia 16 de maio. Assim, eu já sempre tive uma presença e um amor pela evangelização pelas redes sociais muito grande, até porque, pelo meu próprio histórico, eu tenho... eu gosto muito, ainda mais rádio. Rádio é um negócio assim que me encanta, né? É muito legal. Eu acho muito legal quando, às vezes, por fazer muitos os terços da misericórdia com a Rádio Catedral, de eu ter ido já em algumas paróquias que eu nunca imaginava ir, até na cidade do Rio, e vir aquela senhorinha, né? Olha, o senhor é o Padre Cadu, né? Da Rádio Catedral. É muito engraçado, é muito interessante, né? E a gente tem essa alegria, né, de realmente viver essa vocação. Então, assim, contando um pouco a minha história, né, irmã? Que, assim, acho que... Padre, eu fiz alguns semestres de publicidade, né? E a gente estuda um pouco rádio. E aí a gente estuda, né, que como o rádio é o veículo que mais atinge as pessoas, né? Sim. No mundo. E a gente vai vendo como que a gente toca as pessoas de maneira que a gente nem imagina. Sim. Porque qualquer pessoa tem um rádio, né? Uhum. E a voz toca o sentimento. O Silvio Júnior da Rádio Catedral, ele costuma dizer, uma vez eu ouvi ele falando algo parecido com isso, né? Dizendo que quando se decretar o fim de tudo, de todas as formas de comunicação, vai ser a rádio que vai dar a notícia, porque tudo começou com o rádio e tudo continuará também com o rádio, né? Isso que é bem, bem legal, né? Então, assim, eu sou natural de São Gonçalo, né? Sou natural de São Gonçalo. Eu vou pedir um segundinho aqui. Continua aqui na live, irmã. Eu precisei escapulir aqui. O que acontece? Eu sou natural de São Gonçalo. Sou gonçalense, nato, né? Até outro dia, inclusive, eu falava sobre isso numa homilia minha, né? Quando eu lembrava do padre... Ai, meu Deus. Padre Stefano, um sacerdote aqui da nossa diocese, faleceu há 2 anos, mais ou menos, né? Já um senhor italiano. Ele era um homem, assim... já tinha quase 75 anos de padre. Para mim, ele sempre foi um grande exemplo,
né? 75 anos de sacerdote, foi orionita antes de vir para a nossa diocese. E conheceu Dom Orione, São Orione, inclusive o seu fundador, teve a oportunidade de conhecê-lo. E o padre Stefano, eu fiz 4 anos de catequese na capela que ele celebrava a missa. E no final do ano eu sempre fugia, porque eu tinha que fazer prova oral com ele. E eu tinha um pavor dele. Era uma coisa assim impressionante. Eu falei assim, eu não vou fazer prova oral com esse padre. Não tem condições um negócio desse. Que história é essa? E aí eu sempre saía. Mas eu vejo que tudo foi fruto da providência de Deus um pouco na minha história, né? A gente, com isso, se afastou um pouco da igreja. Eu cheguei a frequentar a Igreja Batista por um tempo, né? Eu cheguei a frequentar isso nesse intervalo pós-infância de primeira comunhão ali, né? De catequese. Mas a catequese toda aqui, né? Até hoje eu me lembro do meu catecismo, azulzinho, com um vitralzinho na frente, e as perguntas. Quem é Deus? Deus é um espírito puro, eterno, criador do céu e da terra. Naquela época, a catequese era de perguntas e respostas, né? Passou o tempo, comecei meu ensino médio, e aí eu começava a acordar cedo, por causa da escola. Eu estudava na parte da manhã. E no domingo de manhã, num dado momento, quando eu estava ali para os meus 14 para 15 anos, eu acordava cedo, até no domingo, porque já estava habituado com aquilo. E ficava assistindo a famosa Santa Missa em celular, que tinha, né, na televisão, e depois via o cardeal Dom Eugênio, né, trazendo notícias da igreja. Era uma coisa assim bem interessante. E aí eu me questionei, eu falei, poxa, se eu estou assistindo missa pela TV, por que não assistir a missa lá na igreja? Porque na Capela de Santa Rita de Cássia, em Nova Cidade, nós tínhamos uma missa às 7h30 da manhã, praticamente no mesmo horário. E lá fui eu. E aí eu encontrei uma pessoa conhecida, eu falei assim, poxa, eu queria fazer a primeira comunhão. Ela falou assim, vem sábado aqui à tarde. Aí fui no sábado à tarde, eu sei que ela me encaixou. Isso era março. Em julho eu estava fazendo a primeira comunhão. Não poderia fazer naquela época com aquele grupo, porque o grupo era de 6 meses e era de jovens e adultos, né? E aí, mas como eu já sabia o catecismo de cor e salteado, eles deixaram eu fazer, né? E aí eu fiz a minha primeira comunhão. Quem me deu a primeira comunhão foi o padre Fausto, lá da paróquia, hoje está em Unamar, né? Em Tamoios. E aí, depois de tudo isso, eu fui me enganjando no grupo jovem, coisa e tal. Mas longe de mim pensar em ser padre, irmã. Longe de mim. Foi pedido gente para ajudar na catequese. Eu fui lá e fui para a catequese. Virei catequista. Mas uma coisa eu tinha na minha cabeça. Eu vou trilhar um caminho que era algo que eu sempre gostei de fazer no campo das artes. Porque eu já tinha... quando eu entrei para o seminário, eu tinha 12 anos de teatro. 12 para 13 anos de teatro. Fiz teatro, dança, música, teatro musical na minha juventude. Ali, adolescência, início da juventude, até os meus 18 anos, que foi quando eu entrei para o seminário. Até que Deus foi lá e me deu uma rasteira e mostrou que o caminho era outro, né? Que o caminho era um caminho completamente diferente daquilo que eu imaginava, né? E eu, assim, a coisa era tão confusa, porque, assim, eu queria fazer teatro, mas eu, por ver alguns seriados, queria fazer algo na área de enfermagem, medicina. Eu lembro que no ensino médio teve uma feira de ciências e eu me amarrei no fato de que eu iria ficar no exame de tipagem sanguínea, só para furar o dedo dos outros e ver o sangue, né? Então, você imagina a minha cabeça, né? Jogava handball. Então, assim, não, vou fazer educação física. A coisa era muito assim, né? Até que em 96, durante a ordenação do padre Valdir e do padre José Virgílio, eu fiz a minha experiência vocacional, né? Durante a ladainha de Todos os Santos, Deus, ele me questionou de forma muito direta. Por que eu não poderia estar ali deitado como eles, entregando a minha vida? Eu já tinha ido a uma ordenação, que foi a do padre Cássio e do padre Marinho, num ano anterior.
Não vi nada. Eu fiquei imprensado numa parede na Porciúncula de Santana. Então, não consegui enxergar nada. Aí, que a igreja lotada. Então, nessa ordenação do padre Virgílio, eu estava no banco exatamente atrás dos seminaristas. Eu quase que arroquei uma túnica de um menino daquele e já entrei logo naquele negócio ali, né? Mas Deus tinha sua pedagogia. Terminada a ordenação, o meu padrinho de crisma, na época ainda não era padrinho, né? O padre Marcos Drummond, ele me encontrou comigo, ele era o meu pároco, né? Na verdade, não era o pároco era o padre Noé, saudoso padre Noé, um grande homem, um santo, né? Mas ele era vigário e cuidava das duas comunidades que eu frequentava. O padre Marcos falou assim, Cadu, você vai para casa? Falei assim, vou. Aí ele, vamos almoçar no seminário. Eu nunca tinha ido no seminário na minha vida, né? E aí eu falei assim, tá, vamos, deixa eu só avisar o pessoal do ônibus, porque eu não iria para aquela ordenação. Eu teria ensaio do teatro, mas o padre Edson, falecido, grande missionário, obrigou os alunos do CPC a irem para aquela ordenação e eu tive que ir. E aí lá fui eu para a ordenação, senão ia levar falta. E aí eu tive que avisar o pessoal do ônibus que eu não voltaria com eles. E lá fui eu para o seminário com o padre Marcos. Chegando no seminário, nós encontramos o Dom Tarcísio. Você veja, irmã, que Deus foi assim, certeiro no que ele queria. Quando nós encontramos o Dom Tarcísio, que era padre ainda, né? O padre Marcos, Dom Tarcísio, o padre Tarcísio, chegou para o padre Marcos e falou assim, e aí? Esse aí também vai vir para cá? Aí o padre Marcos bateu no ombro e falou assim, ele ainda não está pensando ainda não, mas vai pensar. Mal sabia ele que horas antes, durante a ordenação, eu já tinha feito uma experiência vocacional, né? E ali começou todo o processo, até que no ano de 97, eu ingressei para o encontro vocacional, padre Marcos no meu ouvido, mas eu ainda queria muito aquela coisa, não, eu quero fazer o teatro, eu quero ir para o teatro, eu quero não sei o que do teatro, etc. Né? E eu falei assim, tá, vamos. Né? Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou para um tal de encontro vocacional, porque o padre Marcos está me tirando o juízo para eu ir nesse negócio. Aí minha mãe falou assim, não, meu filho, vai, se você tiver que ir para o seminário para ser padre, não tem problema não. E acabou que no fim de tudo, em 98, final de 97, eu recebi o discernimento do seminário e ingressei para o seminário em 98, né? E ordenei padre em 2007. Assim, caminho Mas longo. a sua mãe foi médico ou ela falou por falar? Falou por falar, irmã, porque minha mãe não era de igreja. Você tem noção, minha mãe entrou para o seminário, minha mãe se ordenou, casou. Eu estava no propedêutico. Olha a confusão que eu estou fazendo na minha cabeça. Eu estava no propedêutico. Já estava no seminário quando meus pais se casaram num religioso. Né? Então, assim, ela ia... Minha mãe não ia à igreja. Ela dizia que era católica, mas é aquela coisa. Ela tinha feito um encontro de casados com Cristo, mas é aquele negócio meia boca, né? Vai quando quer. Ela era muito assim, né? E aí, depois dessa história toda, Deus chamou, vai. E como que ficou as artes dentro do seminário? Então, aí entrei pro seminário. Beleza. No primeiro ano, nada muito assim, né? Muito embora eu sempre gostei e tudo, né? Mas quando foi... Em 99, eu fui morar no seminário São José do Rio, né? Porque a gente ainda morava lá. Então, eu estudei com a irmã Raquel. Travou. A internet do padre travou? Voltou. Pronto. Então, eu estudei com a irmã Raquel no seminário São José do Rio, para a senhora imaginar, né? Realmente. Estudei, fiz um período de filosofia com ela, né? Então, eu estudei em 99, no Rio. No ano 2000, voltamos a morar em Niterói.
naquele período, Dom Carlos Alberto começou a história do coral arquidiocesano. Com o coral arquidiocesano, eu, como regente do coral arquidiocesano, era o regente do coral Seminário São José, a Escola Cantorum, Adeilto Bairral, ele nem fez, ele aproveitou os seminaristas que já eram do coral no Seminário São José do Rio para o coral arquidiocesano, para o início do coral arquidiocesano. E num determinado momento eu conheci um grupo, nesse período, dentro do seminário, alguns outros meninos tinham feito teatro, então nos recreios a gente fazia teatro. Dom Carlos adorava artes, né? Então a gente pegava alguns textos de Santa Teresinha, fazia ali alguns trechos dos textos dela, né? Aí pronto, né? E Dom Carlos ficava louco, né? Porque Santa Teresinha, depois de Deus, era tudo. Depois de Deus e da Virgem Maria, não mexe com Santa Teresinha, não, né? E aí a gente teve a oportunidade de conhecer um coral da paróquia de Santa Teresinha, lá em Niterói, em Fonseca, ali Rio Dades, ali. E esse coral tinha feito isso já para 2002, mais ou menos. 2001, 2002. Eles tinham feito um musical da Paixão de Cristo, né? E aí o Padre Cássio, sabendo que eu era do teatro, me deu a oportunidade, porque ele fez uma parceria com esse coral para a gente apresentar no Teatro Abel de novo esse musical. E juntou o seminário e o coral. Eu fiz a direção teatral. Na época tinha um seminarista, o Josélio, ele não chegou a se ordenar padre, sei nem para que lado do mundo esse menino tá. Era artista plástico, ele fez toda a parte de cenário, e eu fiz a direção artística e a regente fez a direção musical. Então eu pude voltar ao teatro, aos palcos, né, agora com direção, nesse período, né, de seminário também. E nos recreios do seminário, a arte sempre esteve muito presente também, porque assim, não arranca, né? Não arranca. Claro que não. E entrava também aposto que entrava também nas brincadeiras, né? Tinha um rádio seminário, essas coisas. Desse jeito. Só muda do masculino para o feminino. Exato. Agora, aí depois de um determinado tempo, depois que eu me ordenei padre, nesse período, durante o período de seminário, pela própria realidade do coral, veio a música com mais força, né? E aí a gente foi colocando aí essa questão, né? E aí, o senhor canta muito nas missas do senhor? Eita. Perdão, irmã, caiu aqui. Diga aí. O senhor canta muito nas missas do senhor? Faz muita festa na paróquia? Disseram pra mim que eu sei cantar, aí agora tem que me procurar. Já era, né? E aí, assim, aí veio o Shalom, né? Que aí pronto, né? A gente, na comunidade, apesar do carisma, tem como primazia a evangelização do jovem, né? Mas com o jovem vieram as artes, vieram as famílias, vieram todas as outras realidades, né? Então, assim, com isso eu acabei hoje, apesar de que na minha última paróquia eu fundei uma companhia de artes e eu dirigia musicais. Eu tinha uma senhora que é professora de dança e aí a gente produzia Paixão de Cristo, coisa de Natal, e eu sempre estava no meio e cantava também nos musicais, nem entrava atuando. E quando eu ingressei para a comunidade Shalom, surgiu a oportunidade de eu voltar para o palco pelo teatro, porque eu fiz a audição e entrei para o elenco do musical de Natal, o musical Filho de Deus, Menino Meu. Então, por uns 5 anos, eu participei do elenco no Rio de Janeiro, né? Eu agitava minhas coisas aqui, corria para lá e era o tempo que eu tinha para poder me ajeitar e já estava participando do musical. Então, assim, mesmo depois, no meu ministério, a arte se manteve muito presente. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Antes da comunidade, como que a arte se englobava no seu ministério, né? Sem ser na parte litúrgica, porque na parte litúrgica eu já vi que o senhor canta muito na missa. Isso. Não, porque o que acontece? Antes de entrar para o seminário, eu tinha uma banda. E aí, assim, depois que eu ordenei, eu acabei reagrupando o Ministério de Música, né?
Então, por exemplo, em São Pedro da Aldeia, vamos ter um momento de Pentecostes na praça. Minha banda ia para lá para poder conduzir comigo, fora da missa, inclusive. Né? Então, assim, eu mantive principalmente a música. A música, ela acabou ganhando um maior espaço nesse sentido. Até mesmo no teatro era porque era musical e eu entrava porque eu cantava uma das cenas. Né? Então a música ficou muito mais presente, ministerialmente falando. Tanto dentro da liturgia como fora da liturgia também. Noites de louvor, etc. Né? E como que a Shalom entrou na vida do senhor? Muito bem. Então, entrou o carisma Shalom na história, né? Em 99, a Emir Nogueira, cofundadora da comunidade, ela pregou o Retiro Nacional de Seminaristas em Niterói, que era dos seminaristas da Renovação Carismática Católica. Ali eu conheci alguém do Shalom, mais especificamente, né? Que era nada mais, nada menos que a própria cofundadora, que veio para pregar. E depois eu fui entender que tudo aquilo que ela usou na pregação, a experiência de Tomé, que tocava o coração do ressuscitado, era algo próprio da espiritualidade da comunidade também. Muito embora eu não tivesse noção. Porque na minha cabeça, Shalom era evangelização pelas artes. Porque o contato que eu tinha... E olha que isso naquela época, em 99, nem tinha o alcance e a força que hoje tem. Mas, de qualquer forma... que o senhor fale, porque muita gente acha isso, exatamente, né? Exatamente. Principalmente hoje. Principalmente hoje, porque hoje é muito Tem muitos forte. amigos do Shalom e muita gente acha isso, que Exato. a evangelização nas artes, na música, no teatro, só acha Exato. isso. Hoje a arte ganhou uma força muito grande como instrumento de evangelização na comunidade. Naquela época nem era tão forte assim, mas já era o que eu achava. Né? Então, assim, eu me lembro que aí quando terminou o retiro, eu adquiri, na época, eu acho que não é nem da época da senhora, fitas cassetes das palestras. Da minha infância. Até que num determinado momento, eu consegui, juntando o dinheirinho dos meus estágios pastorais, comprar um Walkman. E aí eu voltei a escutar. Isso depois do ano 2000. 2001, voltei a ter contato com os áudios da Emir. Depois ela pregou de novo o retiro, quando foi em Teresópolis. Esse primeiro foi aqui em Niterói. E aí eu comecei a ter esse contato. Alguns amigos meus, que hoje são da comunidade, começaram a caminhar também com a comunidade, o que acabou, de alguma maneira, me vinculando ali, de olhar de longe. Só depois de ordenado que eu comecei a ter um caminho mais próximo. Eu conheci membros da comunidade que moravam em São Gonçalo, comecei a conhecer a missão no Rio de Janeiro, porque eu fui a 1 ou 2 eventos e fui transferido para a região dos Lagos. Era em Botafogo na época, né? Aí eu falei, ai meu Deus, agora eu vou para São Pedro da Aldeia, vou perder contato. Mas quis a providência que um jovem, o Luan Pereira, o Luan Rodrigues, que hoje é consagrado de promessas definitivas, já morou até em Israel, inclusive, e hoje está casado em São Luís do Maranhão, em missão, fosse de uma banda, de um ministério de música da minha paróquia em São Pedro da Aldeia. E aí, no período de Páscoa, ele veio me perguntar, padre, quais são as músicas que vamos cantar na Vigília Pascal? Eu falei assim, olha, você conhece o CD Ressuscitou da comunidade Shalom? Ele conhece. Ele falou, pode tocar tudo, que a gente está resolvido. Aí ele riu. Eu falei, você está rindo por quê? Ele, não, porque eu conheço a Norma, mãe da Gisele Azevedo, que é daqui da missão de Niterói, que hoje é consagrada também, celibatária, né, no Shalom, uma viúva celibatária, e ela estava na missão de Macaé e passou a minha ficha para ele. Assim, ó, tá chegando um padre lá que é louco pelo carisma, que conhece o Shalom, cola nele. E aí, por causa do Luan e da Norma, eu comecei a me aproximar do Shalom em Macaé. E lá eu comecei o meu caminho vocacional. Comecei a me aproximar, mas isso em 2009. Eu só fui começar o caminho vocacional mesmo em 2011, 2012. Até então, falei, não, pessoal, padre, a comunidade. Você, menina, eu já tenho uma comunidade com 19 capelas, não me invente outra, né? Eu sempre dizia isso. Mas assim, logo no meu início de sacerdócio, eu devia ter 2 meses de padre, eu tive um encontro com a Emir, né?
eu cheguei a me encontrar com a Emir e nesse encontro com a Emir, ela me deu de presente os escritos Shalom, que são os primeiros escritos, os escritos do fundador, sobre o carisma, sobre a espiritualidade, coisa e tal, né? E aí, com isso, eu já comecei a ter contato com a literatura sobre o carisma da comunidade, né? E aí ela me deu esse livro, eu comecei a ler a partir dali, mas assim, era algo que, tipo assim, né? Aí vamos lá, né? Sou padre já, sou consagrado a Deus, né? Nem tá ideia, não, né? Mas não teve jeito. Não teve jeito. Chegou um momento que eu vi que, da mesma medida que Deus, quando me criou, me pensou padre Shalom, como comunidade de aliança. Porque não foram dois momentos. Deus me criou assim. É claro que em momentos distintos eu descobri as realidades próprias da minha vocação. E aí foi onde eu comecei o vocacional e hoje já sou membro de promessas temporárias já pelo 3º ano. Daqui a 2 anos, se Deus quiser e a providência permitir, faço minhas promessas definitivas no Carisma Shalom, né? E tem um detalhe. Na época que eu ingressei, pense num negócio em extinção. Raro era padre no Shalom, da comunidade de aliança. Não eram muitos. Até esse ano eu era o único no Rio de Janeiro. Agora nós temos o padre Tiago, que é da Diocese de Petrópolis, né? Então, assim, eu não tinha muitas referências de padre como comunidade de aliança. Com o tempo que eu fui tendo contato, indo com uma certa frequência, pelo menos uma vez no ano, a Fortaleza, para um retiro. O senhor era o laboratório do Rio de Janeiro. Oi? O senhor era o laboratório do Rio. O primeiro padre na comunidade de aliança no Rio de Janeiro sou eu, né? E na missão do Rio, que agora nem estou mais lá, porque fundou a missão de Niterói. Então, atualmente, na missão do Rio, hoje tem um padre que é da comunidade de vida, padre Rômulo, mas na comunidade de aliança sou eu, né? E agora o padre Tiago, em Petrópolis. Hoje nós somos, como comunidade de aliança, 20 e tantos já. Graças a Deus. A maioria no Brasil, mas nós temos também um padre no Chile, o padre Javier. Temos um padre na Itália, padre Pierangelo. Temos um padre Gerson, que é um padre brasileiro, mas ele foi ordenado na França, na Diocese de Toulon, né? E temos um padre... Não, o húngaro não está mais na comunidade. Tinha um húngaro que eu nem cheguei nem a conhecer. Até porque se ele me falasse bom dia, eu não sabia nem o que ia responder. Eu ia dizer saúde. Porque ele até estava no nosso grupo do WhatsApp, mas hoje a gente falava com ele em inglês, a gente tinha pouco contato com ele, porque era o inglês ou o húngaro. O húngaro, Ave Maria, Deus é mais. Né? Sem nem falar português direito, irmã, que dirá húngaro. Porque tá difícil português, exatamente. Pois é. Então, assim, aí hoje nós temos um bom grupo já, né? Nós temos aí já... Hoje eu participo do núcleo de pastoreio dos padres da comunidade de aliança e estamos aí, né? Nessa caminhada. Graças a Deus, padre. E nessa doação de si, doação para o próximo, como que o senhor se sente em ser todo doação? Irmã, uma vez eu fui pregar um retiro em Patos, na Paraíba, e o tema do retiro era uma frase de Santa Teresinha que marcou muito para mim. Quando eu esqueci de mim, fui feliz, né? Ela dizia. E ao longo da minha história vocacional, né, uma vez alguém falava assim, assim que eu vim para São Gonçalo de volta, eu assumi a paróquia do Mutondo e fui o primeiro pároco, porque ela era capela do Alcântara. E aí o povo lá não tinha um padre fixo, não estava acostumado a ter missa todo dia, né? Aí uma pessoa falou assim, eu falei assim, olha gente, vai ter missa, tal horário. Padre, o senhor vai celebrar todo dia? Eu falei, menina, Deus me criou para isso, se eu deixar de fazer, né? Se eu deixar de celebrar a missa um dia, né, a Eucaristia vai ser menos uma missa no mundo. Né? Então, eu preciso... não é só o ofertório, mas ofertar a minha vida através daquele mistério. Né? Porque é ele que dá sentido, dá razão à minha história, razão à minha vida. Né? Então, com isso,
assim, eu fui descobrindo ao longo da minha vida, né? A gente realmente, eu tive a oportunidade de ir a Ars uma vez, né? E de tocar o relicário com o coração do cura Darcy, né? E, e ali eu falava assim, meu Deus do céu, este homem entendeu tudo e eu quero também viver essa mesma graça, né? De nada ter para tudo dar, né? De encontrar o sentido da minha vida no que o meu cansaço a outros descanse, né? De não poupar, de não reter nada para mim, porque como padre eu não tenho o direito de reter algo para mim. É claro, as pessoas dizem assim, padre, mas eu tenho que cuidar, cuidar dessa saúde. Não é o que está em jogo, né? Obviamente, eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu sou diabético agora, né? Então eu tenho que ficar de olho, né? Eu tenho que porque às vezes as pessoas pensam assim, dar vida é perder a própria vida no sentido humano, né? Mas se for necessário e por uma justa causa e pelo martírio, essa é a vontade de Deus, né? Mas de realmente estar ali. Eu me lembro quando eu estava em São Pedro da Aldeia, no contato com jovens, era muito comum. Quando eu estava lá, os jovens chegavam assim, padre, precisava conversar contigo. Quanto que a gente pode marcar? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, menino, vamos sentar aqui, a gente conversa logo. E dava 10, 11 horas da noite, a gente estava ali de papo, orientando os jovens, né? Então, assim, é isso, né? É isso, né? De não reter, né, irmã? De não reter. Quando a gente se lança num chão de uma igreja, diante do altar, dizendo, Senhor, não sou nada, e nada que sou, só o Senhor pode fazer disso alguma coisa e um tudo para a humanidade, a gente deixa de se pertencer, né? A gente deixa de se pertencer. E aí é onde eu encontro a força, né? A criatividade, o ânimo. Tem um pessoal da paróquia que falou assim, padre, eu não sei como que o senhor dá conta, né? Falei assim, meu filho, Deus dá saúde. Uma vez uma senhorinha falou assim, padre, quando o senhor chegar à minha idade, como que vai ser? O senhor vai ficar doente? Eu falei assim, até eu chegar à tua idade, minha filha, tem muita água para rolar. Então, deixa eu aproveitar e vamos. Tem que viver agora. Como disse Santa Terezinha, só tenho hoje, né? Só tenho hoje. Exatamente. Vamos agir agora, ajudar agora, doar agora. Se pensar no depois, a gente não sabe. E fazer valer a pena o ser padre. Sabe, irmão, uma coisa que isso me preocupa muito. Eu disse, Senhor, eu quero fazer valer a pena a vocação que o Senhor me deu, né? Não tem sentido eu não fazer valer a pena aquilo que o Senhor pede de mim, né? Dando da própria vida, ofertando tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que sou, fazendo. Eu me lembro muito daquele documento onde o Papa, uma carta de João Paulo II, ele escrevia sempre aquela carta aos padres na Quinta-feira Santa, né? Ele tinha muito esse costume. Ele, numa dessas cartas, né, eu me lembro, Dom Carlos, eu era seminarista ainda, não peguei essa época, em que Dom Carlos comprava de Roma, assim, ele comprava na editora e distribuía de presente para os padres a carta, a mensagem do Papa João Paulo II naquele ano, né? Eu era seminarista ainda. Quando Dom Carlos morreu... Dom Carlos eu era seminarista quando Dom Carlos morreu, né? E eu me lembro que uma dessas cartas, o Papa refletia sobre aquela coisa, né, do tomai todos e comei, né? Dizendo que quando o padre pronuncia estas palavras e diz isto é o meu corpo, não está falando simplesmente só para repetir a palavra de Jesus e transubstanciar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. É o corpo dele também que ele coloca no altar, junto com aquela hóstia, né? Porque ele é Cristo. Ele é oferta com Jesus, é claro, né, nas dimensões próprias do ministério, mas se ele age em persona Christi, é o corpo dele por inteiro, quando a gente beija aquele altar, né? Então, é isso, né, irmão? É isso. Exatamente, padre. E a sublimidade da vocação, é isso que todas as vezes que, quando nós renovamos a nossa entrega a cada dia, imagino que a cada Santa Missa celebrada, que o Senhor renova a sua consagração, a sua entrega, o seu chamado, nós renovamos a totalidade da sublimidade que é isso que é Deus em nós. E eu sempre lembro que a nossa madre, ela sempre fazia questão de falar para a gente
que, independente da pessoa do sacerdote, ele sempre é um santo. E eu achava bonito que ela falava isso com um brilho no olhar, e ela sempre ensinou isso pra gente, da santidade do sacerdote, independente da pessoa. E ela ensinou, eu tive a graça de conviver com a nossa madre ainda 7 anos da minha vocação, né? Que eu tenho 7 anos, pouco, né, em vista de muitas irmãs, 7 anos de convento, mas tive graça de conviver 7 anos com a fundadora, e tive a graça de beber da fonte do amor da fundadora pelos sacerdotes. E aí, dela ensinar pra gente do amor que é de ter amor por este homem, deste homem que o próprio Deus, que se fez homem, quer se encarnar em cada missa. Sim. Então, padre, quando nós enxergamos em cada um dos senhores a pessoa do Cristo, nós enxergamos também a sublimidade dessa doação, assim, nós perdemos as palavras, né, para falar da grandiosidade, né, da vocação. Eu costumo dizer, irmã, que eu não consigo entender a minha vocação se não for a luz da misericórdia de Deus. Exatamente. E aí, até a gente usa as palavras do holocausto de amor, da consumação por completo, né? Na fórmula dos nossos votos, nós usamos a palavra que, quando nós professamos, que nós recebeis, Senhor, este meu holocausto pelos sacerdotes e dai-me a vossa graça para fielmente o cumprir. Porque por nós mesmos nós não somos nada. E a graça de Deus é que nos vai fazer valer dar a nossa vida por inteiro, consumindo-se pelos sacerdotes. Porque nós contemplando tudo que o Senhor nos pede para ajudar a cuidar dos sacerdotes, de cada um dos filhos prediletos dele, nós vemos que nós não somos nada. Então, aqui queremos deixar bem claro que o Senhor tem um local muito especial assim na nossa consagração. Amém. Tanto o Senhor quanto todos os sacerdotes. Né? Então, nós somos muito gratas pela sua entrega, pela sua doação, que não conhecia por toda a vocação do Senhor, né? Eu sou da Arquidiocese de Niterói, sou natural de Maricá, conheço, assim, por alto a vocação do Senhor, acompanho algumas coisas, mas fiquei muito grata de receber aqui o Senhor hoje. A alegria foi a minha. Sou nem digno. Como eu disse, eu não sou digno de quem entreis em minha morada. Fiquei muito feliz de partilhar do chamado, da doação, porque para uma irmã do Bom Conselho, partilhar com um sacerdote é partilhar um pouco do céu. A gente que agradece de coração, realmente, irmã, porque assim, eu sei o quanto... na minha época de seminário, as irmãs estavam lá, né? Então, assim, eu sempre via, né, as irmãs, assim, quando a gente... Às vezes, depois de ter feito tudo que elas fizeram, cuidando do seminário, quando eu entrava na capela, estavam lá, né, as irmãs rezando, né, na capela do nosso seminário. Então, assim, sempre, desde as bases da minha vocação, as irmãs do Bom Conselho estiveram muito presentes. É por isso que, quando fizemos o retiro, fizemos questão de fazer, inclusive, aí em Maricá, inclusive. Então, para a gente, eu agradeço muito nessa partilha de um pedaço do paraíso, como São Bento e Santa Escolástica poderia só não rezo para chover porque o senhor está na sua casa e eu estou na minha, não adianta ia piorar, a internet ia cair, não ia dar muito certo. Ô, meu Deus, ainda mais nesses tempos que se você espirrar no fio da internet, você acha que é temporal e para tudo. Exatamente, não ia dar muito certo. Então, queria pedir para o senhor fazer uma oração final para a gente, se o senhor quiser falar mais alguma coisa. Não, vamos dar a bênção, porque senão daqui a pouco a live cai também, né? Eu não sei nem quanto tempo tem aí ainda, né? De qualquer forma.
Tem 5 minutos, ótimo, né? Então, assim, a gente quer primeiro agradecer o convite, irmã. Foi muito bom. Eu tô devendo uma visita. É um meia-culpa nas redes Isso sociais. aí é típico dos sacerdotes. A gente Vexame, uma vergonha, né? A madre, ela pega no meu pé e Maria, ela sempre fala, já não é de hoje, né? Você abandonou a gente, isso aqui. Né? Então agora eu tenho uma responsabilidade ainda maior, porque agora quando ela fala é a madre superiora, né? agora ela é. Então, assim, a gente é muito grato, né? Muito grato, como eu disse, as bases da minha formação, no início da minha vocação, as irmãs sempre tiveram muito presente, né? Na época de Dom Carlos, a gente anualmente ia na casa dele para fazer uma convivência, estavam lá as irmãs, né? Então, assim, todo esse caminho, né? A gente sempre teve no coração um espírito de gratidão muito grande pelas irmãs do Bom Conselho, pelo carisma que as senhoras trazem, né, no coração, no peito, nesse holocausto, né, de vida. Então a gente quer agradecer o convite. A gente está à disposição, né, para sempre que precisar, outras lives, outros assuntos, bater papo, coisa e tal. Pode As irmãzinhas estão chegando. Olha, a irmã, até a publicidade começou a fazer, né? Então, vai bombar esse Instagram das Irmãs do Bom Conselho. Vamos botar a menina aí nesse convento para poder ainda crescer mais ainda o número de irmãzinhas pelo mundo, né? Recebo! Né? Então, assim, a gente agradece e que essa bênção também, né, se estenda a todas as irmãs, né? Todas as irmãs que eu trago em memória, né? Aquelas que as cofundadoras, as primeiras irmãs, aquelas que ainda estão vivas, né? Que estão aí, talvez morando em Maricá. Não sei se tem alguma ainda que é lá daqueles primeiros tempos, né? Sim, nós temos a irmã Violeta, a irmã dos Anjos Irmã e a dos irmã... Anjos, meu Deus. Irmã dos Anjos é quase um patrimônio histórico da humanidade. Quem não conhece a história da Irmã dos Anjos, né? Então, assim, toda a história da congregação, que essa bênção realmente seja uma bênção de gratidão, né? E também que Deus possa estender essa bênção. Não é uma bênção urbe et orbe, obviamente, não é uma bênção de São Gonçalo para o mundo, mas eu espero que chegue, né, aos corações de todas as irmãs e de todas as jovens que sentem no coração esse chamado à vida consagrada. Tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de amor e de bondade, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Bom Conselho, derramai a vossa bênção sobre nós, sobre todas as religiosas deste instituto, sobre todas as vocacionadas, aqueles que escolheram viver esse chamado, pela intercessão de Nossa Senhora do Bom Conselho. Desça sobre vós e também sobre as nossas famílias que ofertaram a nossa vida quando rezam por nós também, por nossa vocação. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, De Padre. nada, irmã. Shalom, unidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado vocês que participaram da live de hoje. Agradecendo a cada um de vocês. Aguardem aí, ativem suas notificações para as próximas lives, porque tem novidade vindo por aí. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Tchau, tchau.